Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos estar falando hoje um podcast muito legal para a nossa semana de autocuidado, um convite à pausa. Estou aqui com a minha parceira de coordenação da Escola de Autocuidado, Joabe, e teremos como convidada a nossa parceira aqui do Avalanche, Marcela, maravilhosa, querida, linda, falando com a gente sobre qual que é o tema de hoje, o que você quer ser quando envelhecer. Seja bem-vinda, Marcela. Se apresenta aí um pouquinho para nós, por favor. Sim, Mai. Oi, Mai. Oi, Joab. Oi, galera. Oi, querida. Então, gente, como a Mai disse, eu sou Marcela. Eu sou missionária de tempo integral na Missão Avalanche desde 2014. Cheguei aqui para poder compor a equipe, coordenando a escola de compulsões. E além da coordenação dessa escola junto com o Tiago, a gente acaba dando aula em outras escolas, né? Inclusive na escola de autocuidado. É uma das matérias que eu falo que justamente foi esse tema que a Mai falou. O que você quer ser quando envelhecer. Então, estou aqui desde então. Além de ser coordenadora e professora de outras escolas, eu faço parte como suplente de dois conselhos, um Conselho Estadual do Direito da Mulher e o Conselho Municipal de STs. E a gente faz de tudo um pouco aí na missão. Eu acho que é isso, né, Mai? É Né, Joab? isso. Massa. Massa demais. Coisa boa ter você aí, Marcela. Muito bom, gente. É um tema, eu acho que muito pertinente a gente está falando sobre, né? É uma pergunta que a gente não escuta muito. É comum a gente escutar o que você quer ser quando crescer, né? Mas o que você quer ser quando envelhecer, realmente a gente não escuta tanto, né, sobre. Então, como coordenadoras da Escola de Autocuidado, a gente pensou que é mais do que pertinente, né, pensarmos sobre. Então, é muito bom ter você aqui com a gente, tá? Para quem Valeu, não Joab. conhece, assim, gente, a Marcela, nossa, é demais, maravilhosa. Ah, e ela não falou do currículo aí dela, gente, dançarina forrozeira. Ai, Mas sou ok, mesmo. né? Arrasa, gente, arrasa. Tô Eu doida para amo, trazer ela amo pro dançar o Nordeste. forró. Mas ok, gente. Ô, Maia, a gente já pode dar uma perguntada aí. Eu já quero já dar uma mexida aí na Marcela. Vamos lá? Pode, vamos embora. Marcela do céu, meu amor, querida. Olha só, envelhecimento e velhice. É a mesma coisa? Então, Como é isso? Joab, Fala para mim. é bom a gente tentar entender sobre essas duas nomenclaturas, né? Envelhecimento e velhice. Na verdade, envelhecimento é um processo que todo ser humano vivencia. Então, por que envelhecimento? Porque desde o momento que a gente nasce, entramos nesse processo de envelhecimento. Então, estamos envelhecendo. A velhice, no caso, seria um ciclo da vida. Assim como a infância, assim como a adolescência, a fase adulta, o jovem, a velhice entra como um ciclo da vida. Eu acho muito interessante que tem um autor chamado Spidurso. Eu não sei muito a forma de dizer, mas ele fala que o enigma da vida é o envelhecimento, pois além do nascimento e da morte, é a única experiência vivenciada por todos os seres humanos. Então, assim, todo mundo vai passar por esse processo do envelhecimento até chegar à velhice. Até porque é algo como progressivo, sabe? Do tempo, da idade adulta até o fim da vida. Então, todos vamos passar por esse momento. Por isso que é bom a gente entender, né, qual é essa diferença. O envelhecimento, desde o nascimento, a gente já está vivenciando até chegar à velhice. A maioria das pessoas chegam lá, até porque a expectativa de vida aumentou, né? Então, é basicamente isso. O que Ah, vocês é muito acham? bacana. É muito bacana você trazer isso. Não sei, sabe, mas quando você fala assim, o envelhecimento, que é algo que a gente já vem desde a infância, né? Ou seja,
É bacana pensar sobre isso, porque muitas vezes se torna algo muito até... Como é que eu posso falar? Você me corrige aí, tá? Mas é algo que eu Beleza. penso assim, se torna até pejorativo, entende? Tipo assim, o- ninguém fala sobre o envelhecimento como esse processo que todos nós estamos passando, né? Então, quando você traz isso, eu começar a pensar que realmente eu estou vivenciando o processo de envelhecimento e que faz Aham. parte, né? Sim, justamente é porque existe um mito muito grande, né, dentro desse assunto, assim. Até porque a gente acha que quando a gente chega à velhice, né, quando a gente se torna velho, parece que a gente não pode fazer nada, né? Então, assim, Uhum. velho não faz nada, velho não pode nada, velho é limitado. Então, eu acho que gira em torno de um mito de achar que quando eu estou velho, estou limitado. Por isso que não se fala tanto. Por isso que eu vivo muito agora, né, o hoje, porque quando eu for ser velho, eu não vou poder viver o que eu estou vivendo hoje. Então gira em torno muito desse mito, sabe? De que velho não faz nada, velho não produz, velho não curte a vida. Isso até mesmo imposto pela própria sociedade, né? Ao medo que principalmente as mulheres têm de ter o cabelo branco, porque acha que é sinônimo de velhice, entende? Então a É, sociedade prega muito isso, né? Esse mito aí sobre o velho. é É, e... muito. Ai, pode ir, Mai, pode ir, fala lá. Eu acho muito doido isso, porque o que acontece? Tipo, se a gente for olhar, assim, até para os nossos pais e pessoas mais próximas, assim, né? Qual que é a preocupação deles para a velhice, assim? Qual foi a preocupação deles para a velhice e o que eles passam para nós? De que a gente precisa se preocupar com uma aposentadoria, ponto, assim, tipo, é a primeira coisa que eles colocam no patamar, assim, tipo, você precisa ter uma garantia de que você vai ter um dinheiro quando você envelhecer. E sim, isso é super importante. A gente precisa ter essa garantia, mas a gente também Uhum. precisa ter saúde e estar bem para poder chegar nessa velhice e curtir essa aposentadoria, né? Essa tão sonhada aposentadoria. Então, quando eu penso em velhice, em envelhecimento, eu sempre olho muito para assim, para minha mãe, para o meu pai, porque eu acho muito doido assim ver como que eles veem esse processo de envelhecimento, assim, como a mente deles já vai ficando tipo assim, não, eu estou envelhecendo, então eu já vou ficando meio que de lado, de escanteio. E que triste isso, assim, né? Eu acho isso muito pobre para nós, seres humanos, assim. É. E isso também depende muito de cultura, né? Assim, e eu acho que até mesmo de cultura regional, né? Assim, se a gente for pensar, né, na nossa cultura brasileira, durante muito, muito tempo pensou-se nisso mesmo, né? A gente trabalha para poder ter uma aposentadoria. No entanto, antigamente, a expectativa de vida era de 45, 50 anos. Não se passava disso porque não se pensava em uma qualidade de vida, né? Só se pensava mesmo em trabalho e também eu acho que a política e a cultura em si não tinha esse olhar para o idoso, então o idoso era mesmo negligenciado. As pessoas não tinham um olhar diferenciado para essa classe, né, de pessoas assim. Então, por isso que a expectativa de vida era bem menor, mas ainda bem, né, assim, ainda bem que tem se mudado, tem mudado mesmo essa questão, né, de a expectativa de vida aumentou. Vai chegar, se eu não me engano, no ano de 2035 a 50, essa população vai crescer, vai chegar aos 80 anos de vida. E eu acho interessante porque a ONU traz isso, né? A ONU ela classifica três categorias de idoso. O pré-idoso, que é de 55 a 64 anos, que no Brasil já é considerado a partir de 60 anos idoso, né, velho. A segunda categoria é o idoso jovem, que é essa fase entre 65 anos a 79 anos, e a idade avançada de 75 a 80 anos. Então, a expectativa de vida aumentou.
80, 85, 90 anos. Minha avó hoje, e aí eu vou trazer algo assim, pessoal, né? Esses dias atrás eu fui para o aniversário de 90 anos da minha avó. E ela bem assim, né? Apesar da idade, existem algumas dores, porque, né? A idade também tem perdas, né? Rugas, cabelos brancos, a flacidez da pele. Mas, assim, uma pessoa lúcida, 90 anos. Então, a expectativa de vida mudou. Não se morre mais, assim. Claro que tem os casos, sim. Mas hoje nós temos... Por isso que a população idosa vai crescer, né? Porque a expectativa de vida aumentou. E isso é lindo. E Então, mudar esse olhar, né? Então, pensando nessa tua fala, né, e nesses dados tão massa que você traz para a gente sobre essa expectativa de vida que aumenta, então, por isso que mais do que pertinente a gente pensar o que queremos ser quando envelhecermos, né, Marcela? Né, Mai? Porque se a gente não para pensar, tudo bem, você viver o presente, claro, mas assim, o que você quer ser quando, né, quando você tiver com... Qual é a primeira fase que você falou para a gente, que a ONU já classifica? De 60, o pré-idoso. Pré-idoso. De 55, a partir Por de exemplo, 55. eu já estou perto do pré-idoso, né? Então vamos lá. Então, o que Joab Com o quer pezinho ser ali, né? quando tiver, né? Já estou com aquele pezinho, já estou quase mergulhando, né? E eu acho isso muito massa, né? Porque assim, quando a gente começa a pensar nessa perspectiva, cara, o meu olhar para vivenciar a velhice, no caso, né? Ele já muda um pouco, porque eu entendo que são fases e que agora eu vou ter que vivenciar uma nova fase. E que bom, né? E que bom. E agora fica a pergunta, como é que eu quero viver essa nova fase que está se aproximando, né? Então, é muito massa pensarmos sobre isso, né? Porque não se fala, é aquilo que eu trouxe no início, né? Não se fala sobre, pelo contrário, como você falou, ainda há muito tabu, ainda há muito mito, mas eu já fico muito feliz por esses dados que você traz, por essa perspectiva, né? Por essa... Mas, Joab, você falando aí de mito, mas ele tem se quebrado, sabe? Porque o envelhecimento tem a ver com cuidado, sabe? Se a gente seguir essa linha de reflexão que essa pergunta faz, né? O que eu quero ser quando envelhecer? Eu acho que a gente já entra naquela linha do autocuidado e do cuidado mesmo, né? Do cuidado que eu tenho com o outro e principalmente... Gente, eu escrevi isso aqui, ó. Acabei de Olha aí, escrever isso. o que você escreveu? O que você escreveu no caso aí? Que envelhecimento tem tudo a ver com autocuidado. Eu preciso viver esse autocuidado para envelhecer bem. Claro, tem tudo a ver com a escola, né, de autocuidado, assim. Aí. Porque se já estamos nesse processo de envelhecimento, sabendo que a gente vai chegar aos 80 anos, porque a expectativa de vida aumentou, eu vou seguir uma outra lógica de vida. Eu vou ter outros hábitos saudáveis, que já se começou, né? Tem um documentário que foi até uma dica de uns amigos que tem um Insta, né? Diálogos Sociais, que indicou esse documentário que chama Envelhecência. Gente, você que está ouvindo esse podcast, procure, tem no YouTube, assim, é lindo. É lindo esse documentário porque traz falas de brasileiros sobre a sua própria velhice e o que eles estão fazendo, não por ser velho, mas por ser gente, por estar vivendo coisas que sempre sonhou. Então, quando a gente entra nessa lógica do que eu quero ser quando envelhecer, a nossa qualidade de vida muda. Sabe? Quando eu começo a pensar nisso, eu vou criando hábitos. Então, vamos pensar assim, eu começo a adotar comportamentos saudáveis, sabe? De fazer exercício físico, de alimentar. Então, nesse documentário mesmo, fala de um senhorzinho de, acho que 80 anos, que corre até hoje, maratona. Uau! Então, assim, se a gente passa a ter esses comportamentos saudáveis, a gente vai levar isso para a velhice. Vai colher, né?
vai colher e colhe coisas boas. Então, um dos aspectos, né, que é bom se pensar, eu acho que é desde já pensar em adotar comportamentos saudáveis, de ter uma alimentação baseada, uma alimentação, né, saudável, adotar a questão do exercício físico. A dança mesmo é algo muito bom, né, Joab? Você aí que é dessa linha aí, acho que você é até suspeita de falar assim. Nossa, Mas exatamente isso que você está falando. Quando a gente tem um fim, né, Marcela e Mai? Quando a gente tem um propósito, né? Eu quero tal coisa. Então, a partir desse meu querer, desse meu pensar sobre lá na frente, eu vou construindo agora nesse meu presente, né? Vou colocando agora dentro da minha rotina hábitos, comportamentos, para que, como a Mai falou, que eu possa colher lá na frente, né? Então, eu não fico só na esfera do pensamento, o que eu quero ser, mas a partir do que eu quero ser, o que é que eu posso fazer hoje, né? Porque se apenas eu fico só na esfera do que eu quero ser e eu não coloco esse eu quero ser agora como prática, tá? Eu quero, por exemplo, eu quero continuar a dançar lá nos meus 80 anos. Então, o que é que eu estou fazendo hoje no presente, né? Eu estou realmente buscando ter essa vida saudável, estou buscando ver essa questão da alimentação, enfim, se eu quero me movimentar, como é que estão as minhas articulações, como é que estão os meus ossos, eu tenho feito exames e tenho visto como é que está essa carga ou não. Então, eu acho que além do que eu quero ser, aí a partir do momento que eu sei o que eu quero ser, agora eu vou trabalhar nesse presente, lógico, dentro das minhas limitações e tal. E um dia de cada vez a gente vai construindo, né? Essas rotinas e, enfim, vai é se tornando hábito, interessante, né? se torna mesmo. E é interessante porque eu escutando uma socióloga ou antropóloga, esqueci o nome dela, mas foi no Café Filosófico, e ela cita um livro da Simone de Beauvoir, que fala, né? A autora conhecidíssima, e ela tem um livro sobre velhice e ela fala assim que temos que pensar sobre essa lógica assim, né? Toda pessoa tem que ter um projeto de vida, porque se a gente tem um projeto de vida, a gente vai para a velhice com uma vida de significado, né? Eu cheguei aqui, mas tem significado na minha vida. Eu vivi coisas, eu plantei coisas, conhecimento, e, e a partir disso eu passo a ter uma velhice bela, sabe? Justamente porque eu já estou nesse processo, já estou refletindo sobre como que vai ser quando eu envelhecer. E aí eu chego na velhice, no meu estado de velho, com a vida cheia de significados, porque eu pensei isso antes, né? Eu criei hábitos saudáveis, eu pratiquei coisas que eu gosto de fazer. E é interessante porque o velho leva isso para a idade que está, né? Então, por exemplo, a questão da produtividade aumentou nessa fase. Então, os velhos, eles produzem, eles, né, fazem crochê, eles são empreendedores. Tem uma galera que além da aposentadoria, né, aposentou, mas ainda tem um propósito na vida. Eu não quero parar, não quero viver só de aposentadoria. Além de curtir outras coisas, eu quero também continuar trabalhando. E aí se tornam empreendedores, se tornam microempreendedores através do crochê, da arte. Esse documentário é sensacional, porque fala disso também, sabe? Então, se a gente pensa nessa questão de como envelhecer, né? Mantendo-se ativo, então eu continuo produzindo, fazendo. Claro que na velhice tem as suas limitações, eu vou colher uma velhice saudável, sabe? Eu vou ser um idoso sensacional, massa, sabe? Eu acho que também criar uma rede de apoio, eu acho que é interessante você ter amigos, porque você pode levar esses amigos para a sua velhice, para a vida toda. Então, ter esse vínculo social, de amizade, também é muito importante para uma vida saudável, para uma velhice saudável. Você ia falar Eu alguma acho coisa, Mai? que eu acho que quando a gente, por exemplo, quando a gente para pensar sobre o tema, né, o que você quer ser quando envelhecer,
essa é uma pergunta que nos leva a ser bem racionais, assim, tipo, eu preciso pensar o que que eu quero ser quando envelhecer, né? Então, se eu preciso ser racional, eu também sou convidada a agir um pouco com racionalidade, assim, nesse sentido, porque o que acontece? A gente tem que entender que tem coisas na velhice e no decorrer do nosso processo de envelhecimento que estão fora do nosso alcance. Por exemplo, uma doença, né? Uma patologia aí inesperada, perdas, enfim, é um tanto de coisa que acontece nesse envelhecimento, né? Nesse processo de envelhecimento que foge do nosso alcance. Então, se a gente não tem o controle disso, mas nós precisamos ser racionais e pensar realmente como a gente quer viver esse envelhecimento, porque senão a gente vai ter muita surpresa, né? A surpresa de talvez não ter uma boa saúde, como você estava falando, não ter uma boa alimentação. E aí, além disso tudo, eu ainda posso ser surpreendida com uma doença ou um tanto outro de coisa. Então, quando eu penso no tema, o que eu quero ser quando envelhecer, eu sou confrontada a ser bem racional, assim, tipo, a planejar mesmo, sabe? A colocar metas, a fazer um quadro de, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, porque senão isso fica muito avulso, assim, sabe? Por exemplo, eu não dou conta de trabalhar muito nesse avulso, assim. Então, eu acho que é massa isso, porque isso vem do próprio Deus, assim, né? Essa chamada, Sim, assim, claro. essa responsabilidade. Até porque a Bíblia fala sobre a própria velhice, né? E é interessante, assim, porque se a gente não tiver cuidado por conta dessa vida corrida que a gente leva, né? De sempre se fazer, a gente nunca para poder refletir sobre o daqui para frente. A gente está muito preocupado com o aqui e agora. Por isso que talvez o planejamento de vida seja o ideal, até mesmo para chegar lá, né? Até porque, assim, também não tem como você correr. A velhice traz algumas perdas mesmo, a doença chega, né? Tem as perdas biológicas mesmo, físicas, e a gente tem que preparar até para isso, né? Porque é natural do próprio ciclo de vida. Essa socióloga fala muito sobre isso, assim, ter um projeto de vida. Então, eu escrevo isso agora enquanto eu sou jovem, nesse processo para chegar numa velhice com significado, tá? Então, aqui, conseguir concluir, né? É muito interessante porque é uma pergunta muito reflexiva mesmo, que a gente não para pensar, não. Não para pensar sobre, né, o que vai ser daqui uns bons anos. Porque nós estamos, né, quase lá, gente. Quase lá. A cada minuto que passa, a gente vive esse processo, né? Então. Eu que o diga, gente. E aí. Eita, mas vai. Não, pode ir, pode falar. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas pode falar. Ah, tá. Não sei se vai ser. Vou te cortar assim, mas você falou da Bíblia, né? Me fala aí, assim, na perspectiva bíblica, né? A questão da velhice. Como é que. O que a Bíblia pontua sobre, Marcela? O Criador, ele é sensacional, né? Porque ele cria a humanidade à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que os velhos são imagem e semelhança de Deus. Por isso que cada pessoa ela vivencia a velhice de um jeito diferente, na sua singularidade, no seu jeito único de ser, porque esse Deus que é totalmente criativo nos fez assim, né? Fez cada um com o seu jeito, na sua singularidade. Isso que eu acho massa. Deus não pensou só na criança, no jovem, mas pensou no velho também. No entanto, se a gente for ler, né, o Evangelho mesmo, as Escrituras, a gente vai ver textos maravilhosos sobre a velhice. Lá em Provérbios 16, 31, fala sobre a beleza e a glória que a velhice tem. A beleza, né? a glória nisso, assim. Olha, pensa aí, você vivenciar esse processo de envelhecimento e chegar com toda a sabedoria, com seus cabelos brancos. Então, a beleza, apesar de que às vezes nós não enxergamos isso, mas é belo porque nós somos
feitos à imagem e semelhança do Deus Criador. Além de a Bíblia falar sobre a beleza e glória, né? Porque lá em Provérbios 16:31 fala sobre a questão, né? Dos cabelos brancos são como uma coroa de glória. A Bíblia relata também que a velhice existe honra e respeito. Provérbios 23:22 fala muito sobre isso, né? Sobre os filhos respeitarem. Eu vou até aqui, ó, falar aqui direitinho para não dizer que a Bíblia mente, mas a Bíblia fala assim, ó, lá em Provérbios 23:22. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Justamente por conta desse respeito, e a Bíblia ensina isso a nós, né? Principalmente nós jovens, assim. Porque na velhice há muita sabedoria. Existe sabedoria, existe transmissão de conhecimento. Lá em Jó 12 fala sobre isso, né? Sobre a sabedoria que o velho tem. E é interessante que esse documentário fala muito sobre essa questão da troca mesmo, né? Do velho com o jovem, o quanto que há ganho nisso, né? Através da sabedoria que o próprio velho tem. E um dos textos mais lindos que eu acho, que está lá em Salmos 92:14, que fala assim, só para encerrar, né? Que eu acho que a gente, né, deve ter falado demais. Lá em Salmo 92:14 fala assim: na velhice eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Então, velhice tem a ver com vida, né, gente? Tem a ver com produtividade, tem a ver com gerar vida. Porque nós viemos desse Deus que é vida, que gerou vida, que dividiu a nós a isso, né? Então, é um dos textos mais lindos que eu acho, assim, sobre a velhice, é esse Salmo 94:14. Eu acho que, assim, a Bíblia fala bem mais, né? Pena que o nosso tempo é curto, assim. É só a introdução do que pode ser na escola, né, pai? Isso aí. E eu acho muito lindo quando você traz essa visão da Bíblia, assim, e até os princípios, né? Porque a própria palavra fala, né? Dessa questão da honra, do respeito, assim. E a gente vê hoje uma geração que não respeita, né? Os mais velhos, que acha que o que eles falam é ultrapassado, até por conta dessa tecnologia que está aí. Então, muitos idosos estão tendo que reaprender, né? Se descobrir aí na tecnologia, nos YouTubers, enfim, assim. E aí, quando a gente olha, né, para os nossos avós, você que teve aí o privilégio de visitar a sua avó no aniversário, e eu, quando vou para casa e vejo a minha oma, assim, eu olho para as rugas dela, não sei se a sua tem, que a minha é de origem alemã, então ela tem muita ruguinha. E aí eu fico olhando para aquelas ruguinhas, assim, eu me emociono, assim, sabe? E aí cai muito naquilo que você falou agora, assim, que a velhice, ela é vida, né? E olho para essas rugas e vejo vida, assim, porque quanto que ela não viveu para ter essas rugas, assim, para ter essas expressões, essas marcas no corpo, né? De um tanto de coisa que a gente não faz ideia, porque os nossos avós não contam tudo que viveram, né? A infância deles foi muito diferente da nossa. Diferente então, assim, da nossa. Eu gosto muito de sentar com as pessoas mais velhas e tomar um café, ouvir história, aprender com eles. Eu amo isso, assim. Eu acho que a gente, se todo ser humano tivesse a oportunidade de sentar com uma pessoa mais velha e trocar, sei lá, dar 10 minutos de ouvido para eles se sentem tão bem, assim. Não, e o tanto de história que tem, né? Tanto de história, exatamente. É muita coisa vivida. Mas você falando nisso, eu lembrei de um outro filme, assim. Eu gosto muito de filmes, que é O Estagiário. Esse filme maravilhoso esse filme. Fala justamente disso, né? Um idoso que se depara com um mundo novo, assim, né? São eras totalmente diferentes e aí ele vai ter que aprender, assim. Assistam, gente. Na verdade, tem vários filmes, vários. Up mesmo, Altas Aventuras é um filme que eu choro toda vez quando eu assisto. Duas. Tem vários filmes. Aí, ó, os meninos estão corrigindo aqui. É Um Senhor Estagiário o nome. Obrigada. É esse aí. Obrigada.
com um ator maravilhoso, que eu não sei o nome. Que E a gente não lindo! sabe o nome. Que lindo! Que lindo. Ai, Ai, gente, eu estou muito feliz por esse tempo. Quero te agradecer. A gente já pode caminhar para o fim, né, Joab? Valeu! Te agradecer. Te obrigada, agradecer, gente. Marcela, por esse tempo, por essa partilha, sabe, de conhecimento, de estudo, de troca, assim, né, de informação, de sentar e partilhar a vida mesmo, partilhar ideias, partilhar aquilo que a palavra fala para nós, partilhar confronto também, porque esse assunto, ele é confronto, né, ele deveria ser confronto para nós que estamos aí trabalhando e caminhando para esse processo de envelhecimento. Então, eu quero te Ô, Mai, agradecer. só Fala. para acrescentar assim, eu passei a falar sobre esse assunto foi por causa de um projeto que eu fiz aqui no Avalanche. Olha, que legal! Foi um projeto engraçado, de sexualidade. Eu falei assim, gente, eu acho que eu nunca ouvi as pessoas falarem sobre a sexualidade do idoso, né? Como é que é e tal. E aí foi um projeto de pesquisa, na verdade. Eu escrevi e aí eu sou encantada com esse ciclo de vida, né? Que é o velho, assim, o idoso. Eu sou apaixonada. E aí foi fruto desse projeto. Bacana! Que legal! De uma escola que eu fiz. E estamos Que aí massa, falando, né? continuando falando sobre. E é por isso que a gente te agradece, assim, porque você Obrigada, dedicou seu tempo, você dedicou seu estudo, né? Pesquisa, e aí tá aí partilhando com a gente, um tanto de gente que vai ouvir, né? Então, nós somos muito gratos a Deus por a sua vida, por sempre estar disponível para a nossa escola, né, Joab? Nós somos gratos a Deus por ter professores, assim, tão competentes e tão leais à nossa escola, assim. Então, muito obrigada. É sempre um prazer trocar uma ideia com você, é sempre um prazer te ouvir e aprender com você, tá? Nós te agradecemos. Eu que agradeço. Foi E muito Valeu, bom é esse isso, tempo, assim, gente. muito massa. Eu acho que, assim, foi uma palhinha do que vai ser na escola, assim, né? É muito isso. bom trocar ideias sobre esse assunto que a gente não se preocupa. Acho que é preciso abrir um olhar em relação a isso. Apesar de que tem mudado, né? Ainda bem. Enfim, é isso. Então é Obrigada, isso, gente, gente. por ter nos ouvido. Obrigada, obrigada. Muito massa. Valeu, Mara. Então tá, gente, muito obrigado por ter participado com a gente aí com esse podcast. Nós queremos te convidar também para amanhã estar com a gente. Nós não sabemos ainda direitinho, não é que a gente não sabe, né? Mas a gente vai deixar um suspense aí do próximo tema, do próximo convidado. Enfim, fiquem ligados, façam os devocionais que a gente está aí lançando, colocando na plataforma, estejam com a gente, mandem mensagens, participem. E não se esqueçam de pausar, né? Afinal, o tema é um convite à pausa, então pausem para nos ouvir, pausem para aprender. E é isso, gente. Até mais! Tchau! Tchau!